Boa noite. Vamos aguardar a nossa convidada de hoje chegar. Boa noite. Hoje a nossa convidada é a advogada Graziele Bernardes Lopes. Ela é minha colega também do mestrado em Direito Tributário. Ela é especialista em Direito Ambiental, Direito Urbanístico, e ela vai falar conosco hoje sobre como fazer a regularização ambiental da sua propriedade rural. A Grazi, ela é minha colega do mestrado, lá da Universidade Católica da Argentina, e ela é uma profissional super dedicada, detalhista, e vem trazer para nós várias informações bem práticas e úteis para o nosso dia a dia, como gestores rurais. Eu tenho até um dado aqui do Serviço Florestal Brasileiro, que ele indica que mais de 4 milhões de imóveis rurais estão registrados no SICAR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental. Isso soma 444 milhões de hectares, que dá mais de 50% da área do Brasil. Dessas 4 milhões de imóveis, cerca de 80% possui algum passivo ambiental. Então é um assunto bastante interessante para a gente conversar e para, como eu disse da última vez, colocar uma pulguinha ali para a pessoa ir pesquisar um pouquinho mais, buscar profissionais da área para orientar. E o nosso desafio é possível o agro andar de mãos dadas com o meio ambiente? Na minha opinião, sim. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que são conhecidas como os lacradores da internet, que são celebridades na internet, que preza muito pelo meio ambiente, mas acaba denegrindo o produtor rural, o que eu acho muito errado. O que a gente tem que fazer é trazer o produtor rural para perto e mostrar para o mundo que o brasileiro cuida sim das suas matas, das suas florestas e consegue produzir muito bem, com qualidade, junto com a preservação do meio ambiente, que é o que realmente acontece. E a gente vem aqui hoje mostrar como fazer essa regularização caso você tenha algum passivo ambiental, alguma reserva permanente que foi degradada, reserva legal aquém do percentual exigido na legislação, qual profissional você tem que procurar. Então essas dúvidas a gente vai tirar hoje junto com a Grazi. A Grazi acabou de entrar. Boa noite, Grazi. Ela vai solicitar aqui e a gente já aceita para ela entrar. Ela que é advogada da Cavalazzi, Andrei, Restanho e Araújo Advocacia, um escritório de advocacia lá de Floripa, né? E ela é especialista em direito ambiental, em direito urbanístico e em direito tributário, mestranda pela Universidade Católica da Argentina. Nós somos colegas de mestrado lá na UCA. E eu conheci a Grazi lá. Ela é uma ótima profissional, super detalhista. Ela solicitou, já vou pôr ela aqui. Opa! Oi, Grazi. Boa noite, Adri, tudo bom? Boa noite, joia. E aí, Grazi? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá cortando um pouco, mas dá para ouvir. Eu vou até conectar meu fone aqui para não dar interferência, para ver se o som Deu fica uma melhor. trancadinha agora. Deixa eu só verificar aqui a minha conexão para ver se está tudo certo. Eu já retorno contigo. Tá. Uhum. Vamos esperar ela. Colocar uma música aqui para não ficar tão silêncio, né? Para quem entrou agora, eu até estava falando que tem um dado do Serviço Florestal Brasileiro, onde ele fala que dos 4 milhões de imóveis cadastrados no SICAR, cerca de 80% possui algum passivo ambiental.
Então, é um assunto de grande importância que a gente tem que aprender um pouquinho e saber onde eu busco para regularizar minha propriedade. E hoje também tem a questão do marketing. Quem tem a propriedade 100% legal, conforme a legislação ambiental, consegue vender, às vezes, o seu produto um pouquinho mais caro, né? Principalmente se for para exportação. Lá no exterior, o meio ambiente ele é muito valorizado. E aí, Grazi? Acho que agora deu certo, hein? Melhorou. Uhum. Pelo menos não está focando tanto. Ah, que bom, Uhum. então. Boa noite, Adri. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Estou muito feliz. Adoro falar sobre as coisas que eu gosto e o direito ambiental é uma matéria aí que eu sou apaixonada, então sempre muito bom falar. E ainda mais agora nos tempos de pandemia, que a gente tem a possibilidade de aproveitar esses meios tecnológicos, fazer live, falar para o produtor rural, que às vezes também não vai muito atrás, não busca saber sobre o assunto. E a regularização ambiental é uma questão que está aí e é muito importante para todo mundo. Então, assim, a gente que é advogado, às vezes começa a falar meio complicado, você pode puxar a minha orelha se eu falar complicado, porque a proposta aqui é falar de um jeito simples, descomplicado, falar sobre o que o produtor rural está passando. Ah, tomei uma multa ambiental, sofri um embargo, e agora o que eu faço? Um auto de infração, dá para regularizar? Consigo fazer alguma coisa? Dá tempo? Então, assim, essas questões que são mais importantes relacionadas à regularização ambiental é o que eu me proponho aqui a falar hoje. Falar sobre o CAR também, que é uma questão importante, o Cadastro Ambiental Rural. E passo a palavra já para ti, Adri, para a gente já dar início ao conteúdo aí sem enrolação. Sim. É, Antes da gente começar, essa temática surgiu porque eu tenho um conhecido, sempre é conhecida, o primo, meu vizinho, não é a gente não, né? Que tinha um procedimento administrativo e ele sofreu autuação, foi multado lá em 2004, teve a propriedade embargada, mas para ele, assim, estava tudo tranquilo. Ele respondeu administrativamente lá, não teve sucesso, mas nunca teve uma consequência prática, nunca doeu no bolso dele. O tal do brasileiro só toma providência quando dói no bolso, né? Então, para ele estava tudo certo, ele conseguia trabalhar tranquilo. Até que em maio de 2020, o que aconteceu? O IBAMA inseriu a penalidade de embargo no sistema do IBAMA, que agora é online. Até deixei o link lá na nossa bio para quem quiser. Lá você pode consultar se tem algum embargo pelo CPF, CNPJ da empresa, pelo nome ou pelo nome do imóvel. E ele, quando surgiu essa informação lá no site do IBAMA, as empresas que ele tinha negociado começou a perguntar, peraí, mas você tem embargo? Que negócio que é esse? É na área que eu comprei sua produção? Porque se for, nós vamos cancelar o contrato. Aí a gente teve que juntar para ele os processos, o processo administrativo, entregar para a empresa para provar que era em outro imóvel que ele tinha, né, que não era daquele que a gente tinha, que ele tinha vendido a produção. E essa problemática veio no momento assim muito difícil, porque ele precisava de dinheiro, e as pessoas segurando. Então, assim, a gente vem aqui para trazer para o produtor alternativas, mostrar que ele pode sim andar regular com o meio ambiente, que não é assim tão oneroso, e mostrar para ele umas formas práticas, né? E eu queria que você esclarecesse primeiro aqui o que, que é esse tal desse embargo? Qual que é a consequência que ele tem, Grazi, quando a pessoa tem a propriedade embargada pelo meio ambiente? Tá, vamos lá. Adri, primeiro, assim, é importante esclarecer. O embargo, a multa, que é assim, mais recorrente, né, que acontece aí bastante com o pessoal que tem propriedade rural, eles são espécies de infrações administrativas que podem ser aplicadas individualmente, né, ou que também elas podem ser aplicadas de forma acumulada. Então, na prática, o que acontece é que o órgão ambiental, ele faz uma fiscalização, onde ele pode constatar que tenha sido cometida uma infração ambiental, e aí ele impõe uma multa, ou um embargo, ou outras penalidades, uma penalidade de direito, enfim,
E aí o embargo que tu perguntou, Adri, ele tem como consequência prática, assim, é a impossibilidade de se realizar qualquer obra, tá, ou atividade no local em que houve autuação. E aí é importante falar, é no local em que houve autuação. Ah, mas eu tenho uma propriedade de 500 hectares, mas foi em 100 hectares que eu tive uma autuação. É ali que o teu termo de embargo vai incidir. Sobre o restante da propriedade, não há problema, tá? Então, assim, é bom que entenda também, Adri, que o objetivo do termo de embargo é paralisar a infração administrativa e resguardar a recuperação. Então, assim, tu impede que novas infrações sejam cometidas. Por isso, e aí muito importante falar, as consequências. Caso o embargo seja descumprido, podem ser imputadas novas penalidades. E para isso, o produtor tem que ficar bem atento. Estar em atividade com embargo é muito complicado. Por isso, a questão da regularização ambiental é muito importante. E, assim, podem ter penalidades ainda muito piores depois do termo de embargo descumprido. Por exemplo, pode ser cassada a licença, pode ser cassado o registro, pode ser cassado autorizações de funcionamento, pode ter multa diária. Então, importantíssima a questão da regularização da propriedade quando existe um termo de embargo. E assim, Grazi, então assim, se a pessoa tem embargado aqueles 100 hectares, naqueles 100 hectares ele não pode plantar, não pode produzir, tem que deixar paradinho ali até que você faça a regularização. O restante da área está liberado, né? Aí ele tem que provar que naquele local ali não está fazendo nada, Perfeito. né? Isso mesmo. Uhum. E assim, por exemplo, quando eu compro uma área, que cuidado eu tenho que ter? Se essa área já tem algum embargo, eu vou ser responsabilizado ou não? Tipo assim, eu posso comprar a área, não preciso se preocupar, porque não fui eu não fui eu que degradei aquela área, o embargo não está no meu nome, o processo administrativo não está no meu nome, eu posso ficar tranquilo em relação a isso? Não, Adri, essa questão é muito importante. Vamos lá. Quando você adquire um imóvel, ou se você está arrendando um imóvel para produzir, é muito importante que você saiba o dever de reparação de um eventual dano ambiental que tenha sido cometido naquela propriedade, ela vai acompanhar o imóvel. Então, se você adquiriu o imóvel, você está trazendo aquele problema para você. Independente se foi o atual possuidor ou proprietário que cometeu uma infração ambiental, aquele dever de reparação por essa infração ambiental vai seguir o imóvel. E aí, por isso que é tão importante entender o passivo ambiental do local onde você vai produzir, do local onde você vai comprar, porque isso aí pode se tornar uma dor de cabeça muito grande. E assim, Grazi, então o arrendatário também ele pode ser responsabilizado se ele estiver fazendo alguma atividade em alguma área que está embargada. Sim, porque ele está ali na qualidade de possuidor, né? Então, é muito perigoso eu te dizer assim, ah, não, mas ele não é o proprietário do imóvel, mais comum é que o auto de infração tenha como destinatário proprietário. Não é bem assim, não, tá? A gente tem muitas situações assim do direito ambiental que a gente vê como é difícil ir atrás de quem provocou o dano. Então, o direito ambiental ele tem uma proteção toda especial para esse dever de reparação. Então, tem que ficar assim bastante atento. Entendi. É interessante essa parte do arrendatário. Eu não tinha me atentado. A parte, né, que é uma obrigação que acompanha o imóvel, sim, mas o arrendatário é bem interessante. E assim, se eu tenho o auto de infração, o que que eu tenho que fazer primeiro? O que que eu tenho que procurar? Eu tenho que ir no técnico ambiental, eu tenho que ir no advogado, o que que eu tenho que fazer? Vamos lá, Adri, o auto de infração, ele é um passo dentro de um procedimento administrativo, né? E como qualquer outro, o autuado, ou seja, aquele que sofre o auto de infração, ele tem um direito de defesa, né? E o direito de defesa dele na esfera administrativa, ou seja, no âmbito do órgão ambiental que lavrou esse auto de infração, ele é amplo. Então, claro, ele tem um prazo, né, para apresentar a defesa, mas ele pode produzir provas, ele pode alegar toda a matéria que for pertinente para a sua defesa, para no final a autoridade administrativa julgar se a penalidade se mantém ou não. Lembrando que é o seguinte, existe a possibilidade também de discussão judicial do auto de infração, mas
uma vez que tu optou pela discussão administrativa, se tu parte para o judicial, tu abre mão daquela discussão administrativa. Então, assim, é sempre bom procurar um advogado desde o início. Estou sofrendo a fiscalização, procura um profissional especializado. Porque daí, desde cedo, tu pode montar a tua estratégia de defesa e já traçar todo o caminho que a lei te permite para poder explorar todas as tuas possibilidades de defesa. Não deixa para o final. A gente todo o processo. E assim, você já me falou uma vez. Opa, travou aqui. Pode falar, Adri. Não, você já me falou uma vez também que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente até consegue às vezes derrubar o embargo, mas lá na frente ele retorna novamente. Então, por isso tem que ter todo um cuidado de qual estratégia tomar, né? Porque às vezes pode voltar e ainda ir para uma ação civil pública e acabar complicando mais ainda a situação do proprietário, né? Do imóvel. Sim, com certeza. E assim, além do advogado também, a gente sabe que essas questões ambientais, elas estão muito ligadas também e precisam, é imprescindível a contratação de um profissional técnico da área ambiental. Porque sempre que tu tens um dano, tu vai ter que tomar alguma medida para reparar. E vai ser o profissional técnico, né, com a ajuda e com o subsídio jurídico do advogado, que vai poder ajudar e elaborar um projeto, acompanhar a execução de todas as medidas que aquele proprietário, que o produtor, o possuidor, vai ter que tomar para reparar o dano. Então, sim, muito importante procurar profissionais especializados já desde o início do problema. Não quer dizer que, meu problema já tem 20 anos, não vou mais procurar ninguém agora. Não. Antes tarde do que nunca. Procure sim, resolva, ainda mais nesse momento, agora a gente vai falar mais para frente, que a gente tem possibilidades ótimas de regularização. Grazi, lá no seu escritório, lá que você trabalha com Cavalazzi, Andrei Restânio e Araújo de Advocacia, vocês têm um setor específico para o meio ambiente lá? Como que funciona? O meio ambiente, ele tem uma especialização no seu escritório? Ele é aderido ao tributário? Como que vocês fazem lá? É assim, Adri, a Cavalazzi Andrei Restânio Araújo é um escritório que atua de forma ampla no empresarial, né? Então, a gente tem departamentos especializados dentro do escritório, que daí vem o ambiental, o tributário, o trabalhista, recuperação judicial, licitações, a gente tem contencioso de massa e por aí vai, cível. E a gente se propõe no escritório, e aí a gente fala muito disso, a exercer uma advocacia artesanal. O que isso quer dizer? Quando a gente recebe um caso, a gente sempre tenta entender com muito apego as características que são próprias daquele caso, as peculiaridades daquele cliente. A gente precisa entender o histórico do problema, a gente precisa entender quais são as possibilidades que o cliente tem para resolver aquele problema. Não adianta pensar que tem uma fórmula mágica que vai se aplicar para todo mundo, não. Os detalhes fazem toda a diferença. Então, assim, a gente sempre busca dar um atendimento individual, entender o problema, bolar uma estratégia de solução junto com o cliente, não só uma, mas é bom a gente ter um plano A, um plano B, um plano C dentro do que a lei nos permite. Então, assim, acho que muito importante falar disso, Adri. É muito detalhe que às vezes a gente pesca a resolução do cliente. Isso é importante, que é uma execução técnica dentro do escritório. Não, é interessante saber, porque às vezes a gente fica sem saber. Por exemplo, quando a gente é autuado, a gente não sabe se eu posso pegar qualquer advogado, um genérico, ou se eu tenho que pegar um especialista em direito ambiental. A gente às vezes fica meio perdido, né? Eu já peguei muitas pessoas que me procuraram. Adriana, você que é advogado, você consegue fazer isso para mim? Eu falo, não é muito bem por aí, porque a gente tem que buscar alguém que é especializado na área, porque tem as características que são específicas daquilo, o procedimento administrativo em cada esfera da administração é diferente, então tem que ser uma pessoa que seja acostumada, senão demora demais, a gente tem que ficar muito tempo estudando a legislação, cada estado também é diferente, né, Grazi? A questão do meio ambiente tem esse complicador, que a gente tem que saber como que o estado funciona, a legislação de cada estado, até com o novo Código Florestal, muitas das competências foram delegadas para o Estado, até a parte da regularização ambiental foi uma delas, né, para fazer o programa de regularização ambiental, que o pessoal chama de PRA,
o PRA, né? Você pode falar um pouquinho mais desse PRA, os benefícios dele, como que ele funciona? Teve uma até, assim, no final do ano passado, a gente recebeu até do sindicato, encaminhado através do sindicato, algumas entidades falando que estava se encerrando o prazo para adesão ao PRA, estava se encerrando o prazo para fazer o CARD. Aí, quando eu fui ver na legislação, eram informações distorcidas, né? O pessoal, às vezes, não consegue interpretar muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Ponto muito importante aí da nossa... Só para contextualizar, tá? No ano de 2012, quando o atual Código Florestal foi instituído, foi determinado que a União, Estado e o Distrito Federal implementassem programas de regularização ambiental. E aí é sobre as propriedades rurais. Esses programas de regularização ambiental, eles têm como objetivo solucionar os passivos ambientais. E aí a gente está falando de passivos ambientais relacionados às APPs, as áreas de preservação permanente, às reservas legais e também às áreas de uso restrito. Como é que isso acontece? Eu vou detalhar ainda mais para frente, mas assim, sintetizando o negócio, o proprietário, o possuidor, ele vai assinar um termo de compromisso, tá? Que vai contemplar nesse termo de compromisso a recuperação, a recomposição, a regeneração ou até a compensação dessas áreas. Sendo que a compensação se aplica só para o caso de regularização de reservas legais, tá? Mas ele pergunta assim, tá, qual que é a contrapartida que a lei me oferece para eu regularizar o meu imóvel? Vamos lá, tem uma série de benefícios e assim, eu vou falar aqui do que eu acho que é mais importante. Primeiro, enquanto estiver sendo cumprido esse termo de compromisso, que vai ser assinado pelo proprietário possuidor, ficam suspensas todas as autuações, as aplicações de penalidades que forem relativas a infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008. Esse marco temporal é muito importante, tá? E desde que essas infrações sejam decorrentes daquelas áreas que eu citei agora. Se ocorreu antes de 22 de julho de 2008, né? Exato. Se foi antes disso. E aí tem que estar relacionado à área de preservação permanente, área de reserva legal ou área de uso restrito. E aí, inclusive, fica suspensa a punibilidade de crimes ambientais que sejam relacionados a essas infrações. Isso quer dizer que o proprietário, o possuidor, ele não vai ser punido criminalmente enquanto ele estiver regular com o programa. Isso é uma ideia assim, única que o Código Florestal trouxe, porque a gente dificilmente poderia pensar num programa tão amplo que abrangesse isso para todo mundo que aderisse a um programa assim, nesse porte, né? Aí outro benefício, certificado de cumprimento integral das obrigações. Vou lá cumprir todas as minhas obrigações que constam no termo de compromisso. Se eu cumprir todas essas obrigações, todas essas infrações que são anteriores a 22 de 7 de 2008, elas são consideradas convertidas em serviço de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente. Ou seja, minha propriedade está regular. E outra, os meus processos criminais, eventualmente suspensos, são extintos. Isso quer dizer, processo criminal, processo administrativo, todo o problema relacionado a essas infrações ambientais, repetindo, relacionado a áreas de preservação permanente, reservas legais, áreas de uso restrito anteriores a 22 de 7 de 2008, são completamente encerrados. É algo realmente assim, sem precedentes, né, Adri? Por isso a importância da gente estar falando do produtor rural se preocupar com a adesão desse programa. E tem um prazo para aderir, o Grazi? Tem um prazo para aderir. Ô, Adri, essa é uma questão que tem um detalhe, tá? Essa questão do prazo para aderir. Por quê? Eu vou falar isso mais pra frente. Porque eu vou, lá no final, eu vou dar o passo a passo, tentar segurar o pessoal até o final, mas lá no final eu vou dar o passo a passo de como regularizar. Então, para o pessoal não ir embora aí, pescar as ideias iniciais e depois abandonar. E nos abandonar aqui falando pro nada, né? Daí eu vou explicar direitinho como é que faz a regularização. Mas, assim, outros benefícios que a gente pode citar. As
acesso a crédito rural, Adri. Inclusive, eu acho que tu pode falar com propriedade, porque tu lida bastante com essas questões aí na Rural Organiza, né? Quer falar sobre isso? Quero, aham. A parte do crédito rural é uma coisa que chama muita atenção, porque assim, ele não exige a regularização ambiental em si. O que ele exige, que a legislação que trata sobre o crédito rural exige, é aquilo que a propriedade tem o CAR, que é o cadastro, que esteja cadastrado no cadastro ambiental rural. E assim, a princípio, a gente tem só um protocolo, um recibo do CAR. Se as pessoas olharem lá, a gente não tem o CAR ainda. Poucas pessoas que têm o CAR validado, porque existe uma diferença entre você ter o CAR e ter apenas o protocolo. Para o crédito rural, a princípio, você precisa só do protocolo no CAR. Então, a pessoa faz o gel, né, pega um agrimensor, um técnico, aqui que esteja credenciado, entra lá no sistema do Sicar, faz o cadastro e aí gera o protocolo, ok, ele já consegue pegar dinheiro nos bancos e tudo mais. Se ele quiser pedir mais 10% do valor daquele custeio, aí sim, aí eles exigem a validação do CAR. O que é a validação do CAR, Grazi? É assim, é quando o sistema tem dois procedimentos para fazer a validação. Primeiro, quando você coloca as informações do CAR, vai tudo georreferenciado, ele faz a tratativa eletrônica. Ele verifica se tem alguma área sobreposta a outra, se tem alguma reserva legal que está sobreposta a outra atividade, que ele fala que tem reserva, mas a outra pessoa está falando que planta lá em cima. Então, o sistema faz toda essa leitura. O segundo passo é ir um técnico na área e fazer a vistoria em loco para verificar se aquelas informações que você colocou lá no sistema, se elas são verídicas. E aí sim você consegue a validação do CAR. O CAR validado, ele vem assim, o CAR é Cadastro Ambiental Rural e ao redor vem todo como se fosse uns desenhinhos timbrados, sabe? Ele vem todo timbradinho. Não é o protocolo que a gente tem. E nem todos os estados estão fazendo a validação do CAR. Então, assim, teoricamente, a propriedade não precisa estar regular com o meio ambiente. Ela só tem que estar com o CAR protocolado. Só que a validação do CAR, ela só acontece se você estiver em dias com o meio ambiente. E esse processo os estados estão começando a fazer. Eu até peguei um dado aqui que apenas 9 estados estão efetivamente analisando o CAR, que é o Acre, o estado do Amazonas, o Ceará, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia. E aí ele mostra vários dados que eu acho que não tem muito interesse aqui, mas assim, é só para mostrar que uma hora ou outra a pessoa vai ter que estar regular, né? Porque senão o CAR é cancelado. Se no final desse processo for verificado que tem alguma irregularidade, o CAR fica pendente, a pessoa é notificada, ela vem para regularizar. Se ela não regularizar, ele é cancelado. Se ele tiver cancelado, você não consegue um crédito rural. Então, assim, o que eu tento mostrar aqui é que não é difícil. A Grazi até vai mostrar o passo a passo. Não é o bicho de sete cabeças. A princípio, a gente não precisa estar regular ambientalmente, mas precisa do CAR. E o CAR, no fim dele, você vai ter que estar regular. Para quem esperar lá no final, você ter todo um estresse, ter que fazer as coisas de última hora, né? Por que não buscar agora, ver suas alternativas, ver o que precisa, o que fica mais em conta? Ela vai mostrar que tem alternativas bem em conta para fazer a compensação, né? Então, assim, a princípio não precisaria, né? Mas, em último lugar, vai precisar, porque se o cara ele vem para isso, para eles organizarem as informações das propriedades rurais no Brasil e obrigar os proprietários a ficarem regulares, né? Então, a longo prazo precisa, né? Estar regular. Não sei. Se você quer complementar alguma coisa, Graça? Aproveitando, sim, tem outros benefícios além da situação do acesso ao crédito rural, mas você dispensar a assinatura de termo de ajustamento de conduta pode ser algo mais oneroso para o possuidor ou para o proprietário rural.
Então, assim, até mesmo para quem já tem um TAC, em termos de ajustamento de conduta, pode pedir a revisão para aderir ao programa. Aderir ao PRA. Isso. Outros benefícios. Possibilidade de manutenção de atividades agro-silvopastoris em áreas rurais, que também sejam áreas rurais consolidadas até 22 de 2008. Metragens diferenciadas de APP. Possibilidade de compensação de reserva legal, como eu já mencionei. A possibilidade também de restauração com plantio intercalado de plantas exóticas, acesso a programas de incentivo do governo, enfim, uma série de situações que pode ser aí a salvação da vida do proprietário rural, se ele pensar que daqui para frente, se ele não arrumar, ele pode ter um problema muito grande. Uhum. E uma coisa que vem aqui, Grazi, é a questão de quais as consequências de não se aderir ao PRA. O que acontece com o produtor? Bom, Adri, aí... Porque assim, a gente tem um prazo, né? Tipo, o CAR, ele colocou, assim, teve alteração em 2017, foi 2017, né? Ele ficou, assim, indeterminado, né? É obrigatório fazer o CAR, mas por prazo indeterminado. Quando você quiser fazer, você faz. Porém, quem fez o CAR até 30 de dezembro de 2020 tem direito a aderir ao PRA, né? E tem 2 anos para fazer essa adesão, certo? Só que assim, esse prazo, que foi até 31 de dezembro agora do último ano, ele foi prorrogado várias vezes, tá? E tramita na Câmara um projeto de lei para prorrogar esse prazo até dezembro de 2022. Então, assim, nem tudo está perdido. Quem não fez o CAR, independente disso, eu aconselho fazer, porque assim, cada estado também ele vai gerir isso de uma forma. Ele, claro, ele está sujeito ao regulamento federal, né? Que aí é aplicável a todos os programas, mas cada estado vai ter uma forma de regulamentar esse programa no seu âmbito territorial. Então, não fez o CAR, faça porque a gente não sabe, a gente teve um ano de 2020 que foi complicado, teve pandemia, teve muita prorrogação de prazo, teve muitas suspensões de cobrança. Eu atuo também na área tributária, a gente viu que teve uma série de benefícios fiscais. Faça, regularize, não deixe para amanhã, não pense que está perdido, porque dá para regularizar, a questão é você dar os benefícios ou não, mas aí você faz aquilo lá para frente, porque o CAD ele é imprescindível para uma série de situações e ele é obrigatório para o proprietário rural. Então, isso aí não tem dúvida que a nossa orientação é fazer sim. Tá. E aí, assim, você falou da questão do programa. O prazo, porque é 2 anos contados do dia que faz o CAR, ou não? É 2 anos contados do dia 31 de dezembro. Esse prazo, para mim, ficou meio assim, 2 anos. Eu vou falar que essa é uma questão assim que ela é bem nova para todo mundo, apesar do Código Florestal ter vindo lá em 2012, está todo mundo ainda se ambientando. Inclusive, eu lembro quando eu comecei a atuar com isso, que eu conversei com um fiscal, inclusive do Mato Grosso, e ele me falou assim, não, isso aí não tem problema, pode fazer a adesão como se não tivesse um marco temporal. Um prazo. Corra, faça, porque a gente não sabe como os estados vão lidar. Então, quanto antes, melhor, até porque, como eu já mencionei, às vezes um problema que é pequeno hoje pode se tornar uma dor de cabeça enorme, gigante amanhã. Então, a orientação é, faça o quanto antes, procure um profissional que você confie e faça a regularização. Faça o passo a passo que a gente vai explicar também daqui a pouco. Tu tinha até perguntado, Adri, que eu acho que eu fui responder sobre essa questão do prazo do CAR e não falei de quais são as consequências, as coisas ruins. De não adesão, né? Isso. Então, assim, primeiro, todas aquelas situações que a gente fala de penalidades que são suspensas e tudo mais, essas penalidades, elas podem ser aplicadas. Então, você não regularizou a sua situação, você pode ter um embargo, você pode ter uma multa, você pode sofrer, isso eu estou falando na esfera administrativa, né? No âmbito criminal, você pode sofrer uma ação penal, responder por um crime ambiental. Pior ainda, também no âmbito civil, uma ação civil pública pelo Ministério Público. Depois que tem uma ação civil pública,
tudo fica mais difícil de regularizar. Então, se você ainda não sofreu uma ação civil pública, resolva sua questão antes dela ser judicializada. E se sofreu, mais motivo, resolva também. É muito importante. E tem que falar que é imprescritível, né, a ação civil pública, né? Porque o dano ambiental ele não prescreve, né? Então, Exato. assim, pode ter sido seu pai, seu bisavô, seu tataravô, e é você que está ali na área, mas é você que vai responder, né? Porque o dano ele é imprescritível, né, Gra? E uma coisa que me veio, eu até comentei contigo, a questão dessas multas ambientais que são impagáveis. Tem alguma forma de rever, assim, se tem alguma sugestão, alguma coisa nesse sentido? Porque, né, tem multas que, assim, às vezes a pessoa até quer regularizar, até quer buscar uma forma, mas a parte da multa fica inviável à sustentação da atividade. Adri, é por isso, assim, aquela questão que eu já mencionei antes, que é muito importante. Você procurar um profissional já no início, porque aí a gente consegue entender o caso, a gente consegue entender as possibilidades do cliente, a gente consegue entender os parâmetros pelos quais aquela multa foi aplicada, entender se dentro da lei os parâmetros legais foram obedecidos, se tem alguma irregularidade no processo administrativo, enfim, tudo. E a gente tem uma série de matérias de defesa que podem ser suscitadas tanto no âmbito do processo administrativo como no judicial, que podem sim acabar diminuindo ou até afastando. A gente teve um caso recente aí de verificar uma prescrição integral da multa, né? A gente falou da questão de não prescrever, mas não prescreve o dever de reparação. Dano, né? Mas a execução da multa, ela pode ser... Ela pode afastar completamente a multa. Então, sim, existem muitas possibilidades de se diminuir ou de se afastar a multa, mas isso tem que ser pensado caso a caso. Assim, o TAC, ele é feito só se tiver alguma alguma autuação já em andamento, ou não, eu posso procurar o Ministério Público, se eu sei que tem um dano ali, e eu propor um termo de ajuste de conduta, antes de eu ser autuado, antes de eu ser multado, ou não, eu tenho que esperar eu ser notificado por algum processo e buscar depois o Ministério Público. Tem alguma coisa que eu possa antecipar? Não, Adri, é muito importante assim, ó, essa conversa com o Ministério Público, ela aconteça no momento em que o proprietário estiver disposto a regularizar a sua situação. Então, assim, é munido de um bom advogado, sentar para uma conversa com o Ministério Público e ter possibilidades e já pensar em quais são essas possibilidades em que tu pode regularizar a tua área, sim, é sempre pertinente, mas como a gente estava conversando aqui, talvez o programa de regularização ambiental vai te trazer muito mais benefícios do que o TAC nesse momento. Claro. Mas isso se o dano for antes de 2008, porque se for depois, né? Se eu já peguei um caso mais recente, o PRA, ele não vai ser suficiente, né? Desculpa, Adri, cortou aqui para mim. Isso se é. Mas aí, assim, ó, você não quer dizer que o passivo seja posterior, que você não vai conseguir regularizar, tá? A minha câmera, ela tá... Tá, ela fica aproximando e o seu foco vai e volta. Tô tentando arrumar aqui, mas tá difícil. Vamos lá. Não quer dizer que o passivo seja posterior, que você não vai conseguir regularizar. Você regulariza, mas você não tem aqueles benefícios que a gente comentou anteriormente. Mas entendi. Dá para regularizar, sim. Não, entendi. Não, mas você tá ok, não mexe não que você tá boa. Tá ótimo, já resolveu aí. Tá bom assim. Grazi, e o passo a passo? Esse PRA, a gente faz adesão pela internet? Como que funciona? Eu tenho que ter um profissional, eu mesmo posso ir lá, alguém tem que elaborar um documento? Como que é isso? Vamos lá. Então, primeiro passo, né, que você até já comentou um pouco aí com a gente. Inscrição no Cadastro Ambiental Rural. É feito pela internet, tá? Existe uma plataforma nacional, existe também as plataformas estaduais, mas caso elas não tenham, existe essa plataforma nacional. E lá o proprietário ele vai declarar, o meu passivo ele é anterior ou posterior a essa data de 22 de 2008. Que daí já vai nortear ali quais são os benefícios que ele pode ter ou não. E claro, né, lembrando que a gente está falando de área de preservação permanente, reserva legal, uso restrito. E aí, Adri, normalmente
lá, eu acho que é assim, inclusive no caso do Mato Grosso, quando tu faz quando tu entra lá no teu cadastro ambiental rural, tem uma opção lá eletrônica, aderir ao programa de regularização ambiental, aí o proprietário vai lá e faz aquela adesão, que na verdade é só assinalar uma opção. Uhum. Então, mas assim, isso depende de cada estado, né? É importante observar a normativa do estado onde se pretende fazer a regularização. Aí tá, feito o cadastro ambiental rural, identificou qual é esse passivo ambiental, em área de preservação permanente, reserva legal, uso restrito. Aí faz essa adesão, que o proprietário seleciona, e aí também vai depender de estado para estado, pode ser concomitante ou pode ser que seja depois, o proprietário tem que apresentar um PRADA, que é um projeto de recomposição de área degradada e ou alterada. E aí que entra o trabalho técnico do profissional ambiental, que é muito importante, está casado junto com o trabalho do advogado, porque esse projeto é o que vai nortear toda a regularização da área. Porque apresentado esse projeto, que pode sofrer alterações, né, no curso do procedimento de regularização, o órgão ambiental ele pode pedir retificações, e aí o profissional tem que estar para discutir junto com o proprietário essas possibilidades de alterações. Apresentado esse projeto, o órgão ambiental ele vai optar por indeferir, mas, claro, se tu tem uma tratativa que tu consegue chegar no senso comum de que essas são as medidas para regularizar, tu vai ter uma homologação do projeto. E aí, homologado esse projeto, você assina o termo de compromisso em que o proprietário vai se comprometer a promover aquelas ações que constam no projeto dentro de um cronograma que também consta no projeto e que foi discutido junto com o órgão ambiental também, tá? E aí, a partir daí... Nossa, de novo a minha câmera aqui tá... Deu, acho que deu, né? E aí, a partir daí, Adri, com o PRADA e o termo de compromisso assinados, você já passa para a execução. E, firmado o termo de compromisso, você já começa a usufruir de todos aqueles benefícios de suspensão das penalidades. Então, a partir daí, enquanto você estiver executando aquelas medidas que você se comprometeu a fazer por meio do projeto que você assinou lá no termo, a partir daí você não tem problema com a aplicação de penalidade e ao final, quando você executou todas as medidas, acabou o processo administrativo de aplicação de penalidade, de multa, de embargo, enfim, restritiva de direitos, o que tiver sido aplicado com relação a essas infrações, que a gente fala 20, que sejam anteriores a 22 de 7 de 2008, e também extingue-se a punibilidade de ação criminal e acaba qualquer possibilidade de ação civil pública com relação àquelas infrações. Então, assim, Adri, é sensacional essa possibilidade que hoje o proprietário tem, e a gente está aqui falando disso porque é para empurrar o pessoal, vamos fazer, vale a pena, é legal, corre atrás, que tem uma série de benefícios, esse passo a passo, ele precisa do acompanhamento de profissionais especializados, então procure alguém que você confie, procure um bom advogado especializado na área, procure um profissional técnico ambiental para cuidar do seu projeto, porque realmente as possibilidades são muito boas. Mas aí vem um complicador, que é a questão da regulamentação. Igual aqui no Mato Grosso, não está regulamentado ainda como que vai ser feito o PRA, sabe? Então, assim, existe essa possibilidade de tudo, né? As pessoas têm que fazer o CAR, têm que colocar lá para aderir, mas o estado do Mato Grosso ainda não divulgou a regulamentação para os técnicos até verificarem qual é o procedimento, o que tem que se fazer, em qual instância deve protocolar esse pedido. Então, assim, tem essa complicação, né? De você não saber, às vezes, dependendo do seu estado, como deve ser feito. Mas o importante é você já fazer o CAR, já colocar lá que você adere ao PRA, que assim que vier a regulamentação, você adere. Porque, enquanto isso, eles também não podem cobrar. Né? Aqui, por exemplo, a gente trabalha, não existe a licença ambiental ainda, porque não foi regulamentado. O que tem a gente trabalha com a licença provisória de funcionamento, a LPF, né? Que é assim, você entrar lá, você coloca lá que você vai
regularizar se tiver algum passivo, que a sua atividade está dentro do padrão e aí você está autorizado a funcionar. Né? Então, se você fizer esse trabalhozinho e acompanhando, assim que for regulamentado igual aqui no Mato Grosso, a gente pega e elabora o PRA e faz. E assim, eu achei interessante a gente falar também com relação a algumas possibilidades de compensação, porque muita gente fala, ah, como que eu vou regularizar? Já está desmatado, eu já estou plantando ali em cima, eu vou ter que tirar meu plantio e vou ter que deixar a mata crescer, vou ter que reflorestar. Não, às vezes você pode fazer uma compensação. Antes da alteração do Código Florestal, lá em 2012, tinha-se a extrapropriedade, né? Você comprava uma propriedade fora da sua, que tinha que estar na mesma bacia hidrográfica, aí mudou-se muita coisa. Hoje tem mais possibilidades, né? Tem, por exemplo, a cota de reserva ambiental, né, que eu achei muito interessante, que é um título nominativo que você pode comprar ou pode arrendar, porque a cessão dela pode ser definitiva, pode ser provisória, e aí vocês têm que averbar nas matrículas, tanto do imóvel que está cedendo, quanto do imóvel que está pegando. Então, tudo isso é colocado no PRA, né? São possibilidades. A pessoa não precisa, às vezes, comprar uma área para poder fazer essa compensação. Ela pode comprar as cotas que dê, né? E cada cota é 1 hectare. Então, se você tem na sua propriedade reserva legal que ultrapasse o exigido na lei, você pode dividir ela 1 hectare, 1 hectare para cada CRA, né? Para cada cota, e negociar isso no mercado. Você pode vender essas cotas, você pode arrendar essas cotas também, sabe? Eu achei interessante. Então, são várias possibilidades que às vezes as pessoas não buscam e vem assim, muita dificuldade sem antes conversar com um profissional da área, né? Sem dúvidas, Ari, sem dúvidas. Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar disso, porque está surgindo, está aparecendo um cenário aí muito propício, né, para a regularização ambiental. E não só quando a gente fala de propriedades rurais, né? Eu acho que a gente está vivendo mais do que nunca a era do direito ambiental, né? A preocupação com o meio ambiente ela é cada vez maior e com razão, porque a gente chegou num ponto que a gente viu que os recursos se acabam, eles terminam e a gente precisa pensar nas próximas gerações. E o produtor rural, mais do que pensar amplamente também nas próximas gerações, ele tem que pensar ali no desenvolvimento da atividade dele. A atividade dele que vai continuar, a propriedade dele continua depois que a gente se vai, né, Adri? Mas a propriedade continua. Sim. Então é importante essa questão de você pensar para frente, entender que o direito ambiental ele cada vez mais vai ser um assunto que a gente vai discutir. Cada vez mais o direito ele vai se preocupar com o direito ambiental. Então o empresário, o produtor, todo mundo tem que estar com os olhos muito abertos quando se trata da normativa ambiental. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia com as pessoas de um jeito menos formal para falar do direito ambiental. É importante que as pessoas tenham acesso assim, a algumas questões que a gente possa passar, assim, nem que seja brevemente, porque todo mundo deveria conhecer no seu âmbito de atuação um pouco da normativa ambiental para, como eu falei, não criar, às vezes, uma dor de cabeça que não tem remédio lá para frente. E além disso, assim, como a gente está aqui no meio rural, é bom falar que, igual você falou, a propriedade ela permanece. Quando a gente produz em conjunto com a preservação do meio ambiente, a produtividade ela tende a aumentar. Porque eles até falam assim, o solo é a sua poupança. Então, se você investe no solo, ele vai te render. Se só suga, vai chegar um ponto que ele não vai te entregar nada. Né? Tem até uma frase que eu falei na outra live, mas é muito importante, tem muito a ver com isso. É assim, que igual a propriedade rural não é uma empresa de papel, de calculadora. Ela é uma empresa viva, né? A terra é viva, a planta é viva, os animais são vivos, as pessoas são vivas. Então, é muito dinâmica e a gente tem que trabalhar em conjunto. Isso já é o meio ambiente, né? Então, assim, uma área uma propriedade rural que está no meio de florestas ao redor, as chuvas são mais regulares, né?
o bioma ali, ele é mais rico. Então, assim, até a parte de polinização, ela é benéfica para as plantas, né, para a produtividade da pessoa, depende de qual produção a gente está falando. Então, assim, o meio ambiente não é só a parte legal da gente estar em dias, mas também a parte de produzir mais, né? Hoje em dia está se mudando muito essa questão. Quando você vai comprar uma terra, se ela está legalmente em termos ambientais, ela valoriza muito mais. Se ela não tá, a pessoa até já desconta, ó, eu tenho esse passivo, eu vou ter que assumir, então eu vou ter que pagar menos. Então, esse valor você acaba tendo que pagar indiretamente quando você vende uma área, né? Então, a gente tem que ser mais esperto, cuidar do nosso patrimônio e tentar regularizar, igual você falou, com tempo, com calma, buscar as coisas de forma preventiva, né? E eu agradeço muito você ter aceito o convite, gostei do nosso bate-papo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando no direct ou da Grazi ou no meu, a gente vai estar respondendo, tá? E muito obrigada por você ter aceito, Grazi, para todos que acompanharam a gente nessa noite. Espero que tenham gostado, que tenha servido, que tenha feito sentido para vocês um pouquinho dessa informação, né? E é isso. Obrigada. Quer deixar uma palavrinha? Mais uma vez, adorei. Pode me chamar sempre para falar de direito ambiental, que vai ser um prazer. Eu adoro. Obrigada mesmo. E estou à disposição, Beijo. como você falou, estou à disposição para quem tiver alguma dúvida. Assistir a live. Agora eu quero regularizar, mas aí... A Luísa ali, ó. Beijo, Luísa. Ela sempre acompanha a gente, a Luísa. Oi, Lu. Uhum. Mas é isso, Adri. Obrigada, então. Não vamos se alongar muito, senão o pessoal agora começa a abandonar a live. Beijão, gente. Beijo. Valeu, Adri. Tchau, Até, tchau. tchau.